Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à meditação online, mais um encontro aqui da gente juntos. Bom, hoje a gente vai poder conversar sobre a importância dos mantras na meditação. Para quem já está familiarizado aqui com as meditações da Sahaja, né, pode ser que já tenha escutado algumas vezes, e também para quem está chegando agora, certamente, né, já ouviu aí esse conceito, né, de mantras, dessas repetições ou desses sons, e é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Bom, lembrando, né, que todos os conhecimentos que a gente compartilha aqui a cada semana, eles vêm de Shri Mataji Nirmala Devi, essa senhora indiana da foto, que ela é que é fundadora da Sahaja Yoga, essa meditação que é gratuita e acontece no mundo inteiro da mesma forma, né? São voluntários que se sentem tão bem que eles têm essa vontade de passar para frente o conhecimento. E que conhecimento é esse, né? É o conhecimento sobre nós mesmos. O que Shri Mataji tornou, né, muito acessível é esse conhecimento, a compreensão sobre o nosso corpo sutil. Então, a cada semana a gente vem trazendo aqui, né, um aspecto que nos ajuda a equilibrar, a limpar essa parte sutil do nosso corpo, né? A gente tem só aprendeu a cuidar da parte grosseira, né, dos nossos órgãos, das dores, das doenças, mas tem aí algo que gerencia isso tudo, e quando a gente medita, é com isso que a gente entra em contato. E os mantras, eles são uma ferramenta para nos ajudar a, a conseguir equilibrar e ter contato realmente com cada um desses chakras. O processo de meditação, que é, na verdade, né, nada mais, nada menos do que a gente encontrar um silêncio interno dentro de nós, o que esse silêncio permite é que a energia Kundalini, que fica aí, né, esse caracol em laranja que fica estabelecido na base da nossa coluna, né, dentro do osso sacro, né, ele tem esse nome, não é à toa. O que essa energia faz durante a meditação é percorrer o nosso corpo até o Sahasrara. E os mantras, eles são um diálogo, são uma forma da gente comunicar com essa energia. É como se a gente conseguisse, né, falar realmente com ela, olha, atua aqui, vai para ali. Nós aprendemos, né, que conforme a gente vai meditando, o que a gente aprende é o poder que tem a nossa atenção. Onde está a nossa atenção, a nossa energia vital, essa nossa energia divina, que é essa energia Kundalini, ela vai estar ali. Então, se eu sinto uma questão de insegurança muito grande, por exemplo, eu posso, durante a meditação, pedir, né, para que esse aspecto seja dissolvido, assim. E se eu colocar minha atenção, é como se eu desse um comando mesmo, né, para essa energia Kundalini, para ela atuar em determinado aspecto. Então, seguindo aqui, os mantras, então, eles são esse som que tem poder. Até a palavra em sânscrito, né, o man e o tra, significa mente e tra, instrumento, né? Então, os mantras são instrumentos para conduzir a mente a um estado de mais tranquilidade e concentração. Esse é um dos conceitos, né, que mais popularmente conhecidos assim sobre esse aspecto do mantra, que é de fato como se a gente conseguisse conduzir ali, né, indicar os caminhos onde a gente quer que a nossa atenção vá, né? E a gente sabe que depois que a gente começa a meditar, a gente tem realmente esse poder, o que Shri Mataji chamava, né, chama de atenção iluminada. É uma atenção que atua. Então, quando eu estou com esse tipo de atenção diante de um problema, eu consigo que ele se resolva, eu consigo ter ideias para aquilo se resolver. Se eu não estou com a atenção iluminada, parece que a única coisa que eu faço é
ficar ainda mais envolvido, mais preocupado, eu não consigo atuar assim de uma forma que as coisas se dissolvam, porque a gente te perde de fato esse aspecto divino dessa atuação. E os mantras são vários, né? Mas tem um que é a base deles, que é o Om. Então, esse a gente já ouviu, né, muitas vezes. E é sobre ele em específico, né, que eu queria comentar hoje com vocês, que o Om que a gente conhece, né, aquele som de O e de M, ele é formado também pelo som dessas três letras, o A, o U e o M, porque cada uma atua em um canal específico, né? Como a gente vai aprender. E vocês veem que esse mesmo mantra ele deu origem, né, futuramente a o Amém, que a gente é mais acostumado aqui, né, no Ocidente com o Amém. Então, a gente vê que, na verdade, esse som específico, né, ele vai ser representado em várias tradições, em várias culturas, várias religiões remetiam a esse som, porque, né, lembrando que o mantra é um som que tem poder. Então, as tradições antigas, elas sabiam do poder que tem da gente realmente entrar no estado de maior concentração, assim, de mais sutileza, né? Esse som, ele vai representar o som inicial, né? Na criação do universo, quando houve o Big Bang, grande explosão, qual foi o som que se ouviu? É desse Om. Então ele por isso que ele representa esse som da criação, o som dessa explosão cósmica dos inícios mesmo. Por isso que ele é tão importante assim. E a gente foi vendo, né, depois ele representado em várias e várias culturas assim. Então agora a gente vai poder entender que cada um desses sons específicos, então o A1, que é a representação desse som inicial, ele é representado, na verdade, pela união de três sons. E o A, quando a gente só pronuncia o A, né, a gente pode até fazer esse exercício juntos agora, assim, ó. A... Quando a gente faz esse som, a gente está conseguindo atuar na mesma vibração, na mesma frequência do nosso canal esquerdo. E é por isso que esse som ele vai potencializar em nós o poder do desejo. E ele vai equilibrando o nosso canal esquerdo. Quando a gente pronuncia que é esse canal azul aqui da imagem, quando a gente pronuncia apenas o U, o barulho do U, e a gente pode fazer mais uma vez juntos agora, e a gente está entrando na mesma frequência, a gente está conseguindo, né, mandar esse poder assim de equilibrar o nosso canal direito, que é o nosso poder primordial da ação. Enquanto o A, ele vai ativar esse nosso poder essencial do desejo, o U vai potencializar o nosso poder da ação. E por fim, o M, que é o som final, né, quando a gente faz ele vai ser o poder fundamental da evolução, que é o aspecto do nosso canal central. Quando a gente consegue estar equilibrado, sem estar nos extremos, né, nem do futuro, nem do passado, nem do excesso de ação e de preocupação, nem do excesso de letargia, né, falta de atitude, etc. Tudo isso vai contribuir aí, então, para que a gente vá se aproximando do caminho do meio. E o caminho do meio, né, esse canal central, ele é que vai ser, então, a nossa evolução espiritual. Esse equilíbrio, ele é alcançado nessa via do meio. E é por isso, então, que quando a gente pronunciar cada um dos sons dessa letra, a gente consegue sentir uma diferença do nosso estado, e a gente vai poder fazer isso hoje juntos. E agora a gente entende por quê.
Então, como eu comentei no início, né, o que Shri Mataji nos traz é esse conhecimento sobre as sutilezas, sobre o que é invisível, assim, né, o que não é perceptível. Então, a gente consegue, a partir disso, ir entrando na frequência dessa parte mais sutil e tendo um estado de equilíbrio. É por isso, né, isso aqui é um exemplo de como os sons, os mantras cantados com a intenção certa, né, a gente tem que estar com atenção nisso, ele atua no nosso corpo. Então, é uma ferramenta que ela tem como outros aspectos que Shri Mataji fala desse processo vivo da Sahaja Yoga. Ele de fato atua e consegue alterar estados. Assim. E na Sahaja, então, um dos mantras, né, a base assim dos mantras, e a gente já aprendeu aqui em outras aulas, né, quando a gente está falando sobre chakras específicos, a gente aprende que existem divindades, normalmente, né, da cultura indiana, que representa todas as qualidades daquele chakra. Por quê? Foram figuras, né, da história da Índia antiga, ou a imagem, por exemplo, né, do Senhor Jesus, de Maria. Todas né, esses grandes acontecimentos que tiveram, né, ao longo da história, que foram, na verdade, né, pessoas realmente com outro nível de espiritualidade que conseguiu trazer toda a humanidade para um outro patamar. Então, são essas histórias que são resgatadas, né, e reconhecidas a parte divina que tem nessas jornadas. E aí é que forma, então, essas divindades. Aqui, né, eu coloquei só como uma ilustração, mas são as imagens dessas divindades localizadas em cada chakra, no lado direito, esquerdo e central. Isso a gente vai aprendendo aqui ao longo das semanas, conforme a gente vai tendo as aulas de cada chakra. Mas então, se, por exemplo, esse exemplo que eu dei, né, se o Senhor Jesus, ele representa todas as qualidades do nosso Agnya, a história de vida dele traz tudo o que a gente quer despertar no nosso Agnya, que é o nosso chakra do perdão. Então a gente quer conseguir perdoar como o Senhor Jesus nos ensinou, a gente quer conseguir ser humilde, amar o próximo, não ter ego. Tudo isso a gente consegue se a gente puder, então, falar, eu quero despertar essas qualidades em mim. Uma das formas que a gente tem é entoar o mantra para poder pedir a ele, né? Nesse caso, por exemplo, o Senhor Jesus, por favor, que eu consiga refletir as suas qualidades em mim. Né? É uma analogia muito bonita que Shri Mataji faz, nosso processo de meditar, de evoluir, de equilibrar os nossos chakras, é a nossa intenção de virar um reflexo cada vez mais perfeito de Deus, cada vez mais divino, né? Exalar realmente essa natureza divina que a gente tem, que é de generosidade, que é de perdão, de satisfação e etc. Então, na cultura indiana, eles têm vários deuses para representar esses vários aspectos assim, né, do divino que todos nós temos dentro da gente. Então, a gente vai pegando, né, pedacinhos desses reflexos e ao reunir isso tudo, a gente vai tendo uma imagem mais completa mesmo, né, do que esse aspecto divino que é perfeito, né? Então, os mantras, eles são direcionados a cada um dos chakras. E a gente vai sempre usar essa ferramenta quando a gente está precisando limpar algum chakra, tirar algum bloqueio ou nutrir, né, alimentar, potencializar aquelas qualidades. E aí a gente sempre usa essa estrutura, a gente fala o Om, que é esse som, né, desse som primordial, é como se fosse o primeiro dos mantras, o início realmente de tudo. E a gente fala Om Tvameva Saksha, e a gente fala o nome da divindade. Por exemplo, o Senhor Jesus, o Senhor, né, nas línguas indianas, eles pronunciam Shri, por isso a gente fala Shri Mataji. E a gente fala então, por exemplo, Shri Jesus Saksha
Shri Adishakti Mataji, Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Então essa vai ser a base e a gente vai podendo substituir o nome da divindade conforme essa imagem que eu mostrei aqui, dependendo de qual aspecto, né, de qual qualidade a gente está querendo trabalhar naquele momento. E o que significa isso, né? Então, aqui a gente tem a tradução, né, de cada parte assim do mantra. O Om, como eu comentei antes, então é essa saudação mesmo do A-Um, né, essa saudação cósmica do início de tudo. Então, sempre quando a gente quer realmente demonstrar respeito mesmo, né, esse aspecto do tão grandioso assim, né, do universo, a gente começa com esse mantra. E o Tuameva significa tu és, Saksha, verdadeiramente, e Shri, como eu comentei, denota respeito, né? A gente está reconhecendo aquele que tem o poder e a virtude. E a Dishakti Mataji, que é o nome, né, de Shri Mataji, representa essa energia da mãe primordial. Ela é a corporificação, né, das qualidades dessa mãe, do aspecto divino da criação, o lado materno dele, né? Então a gente sabe que tem o pai todo-poderoso e precisou também existir uma mãe, né, primordial para que a criação acontecesse. E Shri Mataji, ela é esse aspecto maternal, cuidador, né, que consegue gerar essa evolução para a gente. E Nirmala significa pureza, por isso que o nome de Shri Mataji, né, termina com Nirmala, e Devi esse reconhecendo esse aspecto divino. E Namaha é como Namastê, é uma saudação final, assim, como se a gente fizesse, né, saudações e louvores àquela divindade. A gente está saudando aquele aspecto ali, né? E aqui a gente tem alguns trechos em que Shri Mataji, são 3 deles, em que ela nos fala sobre, são palestras, né, que aí transcreveram um trechinho da fala dela, ela falando sobre os mantras. Esse primeiro, onde ela fala, o som dos mantras, o som ecoa dentro do ser de Deus, e eles são reverberados em nossos chakras. E depois, os chakras começam a se abrir mais. Assim, o fluxo da graça de Deus é recebido. Mas somente uma alma realizada deveria entoar o mantra, porque sem conexão, como isso alcançará Deus? Então, diz respeito a isso, né? Da gente entoar o mantra com respeito, a gente precisa estar no estado realmente de meditação, de conexão. Não posso passar para a pessoa falar, você está com autoestima baixa? Passa a entoar esse mantra aí enquanto você faz as atividades da sua casa e tal. Não, né? Essa mensagem a gente consegue passar se a gente estiver conectado, né? Como a gente só vai conseguir mandar um e-mail se a gente estiver conectado à internet. Então, os mantras, eles vão fazer efeito se a gente estiver tendo a meditação como uma prática regular mesmo. E aqui Shri Mataji, ela fala sobre, então, essa forma também da gente lidar com os mantras, né? Ela diz, aqueles que pensam que ao dizer mantras de manhã até à noite estarão alcançando muita coisa, estão tristemente enganados. É tudo feito mecanicamente. Tantas pessoas têm o hábito de ficar gritando mantras todo o tempo. Não é para ser um hábito. Os mantras devem abrir os seus chakras. Caso contrário, não tem significado. Eles devem ser usados apropriadamente nos pontos-chave, com grande respeito, com grande entendimento, e então permitir que eles abram seus chakras pelos quais você toma água da coisa grandiosa conhecida como Kundalini. Então os chakras, os mantras, eles são tão poderosos porque eles têm esse poder de realmente abrir os nossos chakras, fazer essas qualidades florescerem.
Bom, e agora, antes da gente seguir, eu queria convidá-los a gente assistir um trecho da palestra de Shri Mataji, onde ela nos fala sobre os mantras. Vamos lá? Everybody was feeling very nice when they came here, happy, and they felt their vibrations were all right. But it was not so. So be on the alert. See, ask each other to check you. Be humble about it. You must go on checking. Unless and until you check yourself, how will you know what's the thing you are catching? Ask others to check you and be humble, very humble about it. Do not take things for granted because unless and until we transform ourselves, Sahaja Yoga has no meaning to you. You see, it would be very material way of expression of Sahaja Yoga, like this radio or this transistor or this loudspeaker are just radiating. Like, we have to know that Sahaja Yoga is not just to pass energy through us, like all other material things are passing energy. This mic is passing the energy, this transistor is passing the energy, and all other such things are just passing the energy. Nothing goes into them. Like an artist is singing, and nothing passes into the radio. In the same way, if our power starts flowing because somehow the Kundalini has been connected to the mains, it has not done its job. Neither you have done any justice to yourself. So you have to absorb that flow of the digest within you and assimilate it and transform yourself. The Ganges would be flowing, but if it is flowing through the stony area, the stones are not going to absorb anything from the river Ganges. But if it is flowing through fertile land, everybody will be making use of that water. So you have to make use of your Kundalini by transforming yourself. Try to transform. See that how much you transform. Now the expectation about Kundalini become so sahaja, they call it, in the very funny manner, that people think that Kundalini should work it out itself, while we are stones on both the sides, and the Kundalini is going to work it out, which is very, very wrong idea. If the river Ganges is flowing, you have to go to the river. You have to fill your pitchers. You have to have beautiful pitchers. You have to carry them. You have to bring them home and then use the water for enrichment of your food, of your household. In the same way, if you cannot transform yourself, if you cannot change yourself, then this Kundalini will be just going like a thin line and you will be catching all the time. And there won't be much progress. The progress must be shown outside. Those who think that by saying mantras morning till evening, they are going to achieve much, they are sadly mistaken. It's all mechanical then. So many people have a habit of all the time shouting mantras. It's not habit. Mantras should open your chakras, otherwise it has no meaning. They should be used properly at key points with great respect, with great understanding, and then allow them to open your chakras by which you take the water in of that great thing known as Kundalini. The greatest blessing will come to you through her love, but not the way people are. Just they think there should be no transformation. If you are identified with your ego and think you are all right, you are sadly mistaken. You have to transform completely within yourself.
Some people, if their circumstances are changed, then they feel very well and they think, oh, they have achieved the highest. It is not so. It is only the circumstance that has changed, only the atmosphere that has changed, and that makes you feel that you have achieved something great. You have to achieve it wherever you are. It should be retained and must be there. But by coming to a quieter place, you can pay more attention. That's why you are here. But by coming here, if you just feel nice and think that, oh, you have achieved everything, then you are sadly mistaken. You have to grow in this atmosphere. You have come here to grow and to be changed, to be different person altogether. Do not be identified with your ego and do not get satisfied with something that you feel, you're feeling nice and good. It's not the way to look at things. You have to transform yourself and see for yourself how are you behaving, how are you feeling about it. Are you taking a new view of things or not? Now, the worst thing that comes in the way of ego is obstinacy, of your own obstinacy. Obstinate people are extremely difficult and they find pride in their obstinacy. And they'll go on saying that, yes, I'm obstinate, what to do? If you take pride in all such nonsensical things, then you carry the load of these stones on your head. This life, next life, and many lives to come that you have been doing. All such stones must be dropped immediately and should shake them off because you have to achieve your beauty. You have seen how a flower shakes off all that is not needed, blooms out, pierces its head outwards, opens out just to give fragrance to others. If you want to give fragrance to others, how far fragrance within you? Is there fragrance within you that you are going to give fragrance to others? So that is what one has to find out and has to do it. First and foremost thing, how far you can love others, how far you can fulfill your duties as a husband, wife, child, father, mother, everything. It is not the way people understand Saj Yoga is that you hang in the air somewhere and then you say that I'm all right. Of course, there are difficult people and difficult relationships, but a Saj Yogi must have a very uh, uh, detached view of the whole thing and should be able to correct all those problems that exist and should take a very strong and stern view of the people who are not Sahaja in their family and around and tell them off that what are you doing? Are you going to carry on like this all your lives and are going to die with all this load on your heads or are you going to get rid of it? But first of all, you have to be all right. Now, in our being, we have Manas from the left hand side, it comes to the right hand and goes backwards. And we have also got Ahankara, which is the ego, which comes up on the right hand side, from the right hand side to the left hand side. And in the brain, it comes forward. On the left hand side, it moves. So with these two things, ego and superego, Manas and Ahankara, we have got. In between these two is the buddhi, is the intelligence, is between. But this intelligence, if it is not uh, balanced by wisdom, by buddhi, it can be very dangerous. And it records all that you are doing. It knows what you are doing. But if you are identified with your ego or superego, the buddhi cannot go too far. In the beginning, it may try to tell you that this is wrong, you should not go there, you should not do that. But then it becomes silent. So you have to be very careful about your intelligence also. Your intelligence becomes suddenly silent. It doesn't help you. Then the ego takes over or the superego takes over. Then all your thinking, all your understanding goes according to the lines of ego. And you go ahead with it and you just don't know where you are going, what you are doing. So when we are in this place, we are decided to have a very good session of Sahaja Yoga. It is important for all of us to know when we go from here, how much changed are we going to be. Otherwise, there's a puja, there's a havan, there's this every time. And what is the progress within ourselves? We should see. Is it
as much as a little ant moves in 1 minute, or is it something much more? The progress is slow because we do not want to transform ourselves. Every moment, try to see that you transform yourself. I've seen people who have been living like hippopotamus, have been living like hippopotamus. Those who are living like uh, hyenas will remain like hyenas. They go on remaining with their own identification, feeling very happy about it. Which is a very wrong thing. You have to bloom out like flowers. Change yourself, transform yourself. This transformation is going to help you. This is like triggering into a new dimension of life. Unless and until this triggering shows your life has no meaning, such yoga has no meaning to you. So try your level best. Trigger this transformation every minute of your life. Then you'll be amazed at the enrichment of life. Whatever I may try, just now I've cleared you out quite a lot, I think. I've cleared you out up and down quite a lot, isn't it? But despite that, now it is for you to keep it there. First of all, your attention, I don't think is that all right. That's why you catch on the right navi and on the liver. Attention has to be on one side. But if you go on moving your head, moving your attention, then you cannot be on nirvichara. So to keep on nirvichara, you have to keep your attention first steady. And when this steadiness is achieved, then you just have to see that you are nirvichara. Put all your thoughts in that stream of nirvichara and it will solve your problem. The transformation is definitely a positive stage where you see yourself, you see yourself, you call yourself Nirmala, then you say, oh Nirmala, now, is this the way to look at things? Transformation is identifying yourself with that self which sees you. So that once you start identifying with that self and expressing something to this self, which is Nirmala, then you are separated. Then the transformation takes place. Because first you should see and then you should be identified with that self. So there's a transformation within yourself. Otherwise, only you will be carrying some energy within you by which you may do little miracles, you may raise kundalinis. But what about you? You will be where you were. So it is important when we come to a place like that, that we must not be carried away by something very outward and absolutely of no value to search for. Now, in the later I will tell you how to raise your different powers. But just now I think we must decide we'll go from here absolutely transformed into a new person. May God bless you. Bom, agora nós podemos absorver essas palavras de Shri Mataji e essa compreensão meditando. E a gente vai fazer a primeira meditação introdutória da Sahaja Yoga, que é a realização do si. Para isso, a gente vai tocar alguns pontos e a gente vai fazer algumas afirmações. As afirmações também são mantras, né? Elas são esse som que tem poder. Então a gente pode repetir e quem quiser, inclusive, pode repetir em voz alta na sua casa. Primeiro, então, a gente fecha os olhos, se encontra uma posição confortável e a gente pode levar a nossa mão no nosso coração, no lado esquerdo do peito. E aqui, por algumas vezes, nós vamos repetir: eu sou o puro Espírito. Eu sou o puro Espírito. Agora, essa nossa mão vai no lado esquerdo do nosso pescoço, no nosso vishuddha esquerdo.
E aqui nós iremos repetir por algumas vezes: eu não tenho culpa de nada. Eu não tenho culpa de nada. No encontro do nosso pescoço com o nosso ombro esquerdo. Toda a nossa atenção vai para ali. E repete: eu não tenho culpa de nada. Agora nossa mão vai para nossa testa. A gente pode pressionar com leveza esse ponto e aqui afirmar por algumas vezes: eu perdoo. Eu perdoo a todos, inclusive a mim mesma. Eu perdoo, eu perdoo. E agora a gente leva a mão no topo da nossa cabeça, é o chakra mais alto, nosso Sahasrara. A gente pode pressionar esse ponto e aqui pedir do fundo dos nossos corações para essa energia feminina, maternal, e pedir: Mãe, por favor, me dê a realização do si. Mãe, por favor, me dê a realização do si. Me torne uma alma realizada, uma pessoa realizada de quem eu verdadeiramente sou. Mãe, por favor, me dê a realização do si. E agora a gente pode abaixar nossas mãos. Nós podemos levar a nossa atenção para a base da nossa coluna, no nosso primeiro chakra, o Muladhara Chakra, e podemos entoar o mantra Shri Ganesha. Quem quiser pode abrir os olhos e olhar para a tela para entoarmos juntos. Om Tvameva Saksha Shri Ganesha Saksha Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. A gente pode respirar fundo algumas vezes. E agora levar a nossa atenção para nossa testa, para esse ponto onde a gente encostou. E a gente pode entoar o mantra Shri Jesus Maria, para que seja estabelecido em nós esse poder do perdão, da humildade. Om Tvameva Saksha Shri Jesus Maria Saksha Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. E agora a gente vai ficar em silêncio. A gente pode levar nossa atenção para o topo da nossa cabeça e nós vamos sentir o efeito dos mantras, o efeito da meditação. Lembrando que meditar é buscar esse breve silêncio que existe entre um pensamento terminar e o outro começar. Sempre que a nossa atenção, se dispersar, nós podemos docemente entoar o mantra, que é esse comando, para a nossa mente, falando: esse não, esse não, esse pensamento não.
Bom, pessoal, é isso. Quem quiser finalizar pode abrir os olhos, finalizar a meditação. Nós convidamos todos a visitarem o site da Sahaja Yoga para saber sobre mais informações, informações sobre os cursos online, os encontros presenciais no Brasil todo. Foi uma alegria estar com vocês e até a próxima.